Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso regular de Direito Administrativo. Pessoal, estamos vendo o ponto da Lei 8.112, Servidores Públicos Federais. Na primeira videoaula, nós já começamos a falar sobre esse tema, vimos aí a questão referente ao estágio probatório, a questão da exoneração para aquele que não cumpre o estágio probatório, a questão da posse do exercício. Vamos agora entrar, pessoal, no provimento derivado, né? Vamos falar aí da promoção dos 4 R's, né? A reversão, a reintegração, a recondução, a readaptação e também o aproveitamento. Lembrando que são 6 formas de provimento derivado. Vamos começar falando da promoção. Promoção é subir na vida, né? Aqueles cargos que estão distribuídos, escalonados em classe, né? Chamados cargos de carreira, ele permite que o sujeito seja promovido, ou seja, ele vai subindo ali na vida, mudando de classe, ok? Não confundir a promoção com a ascensão funcional, porque a ascensão funcional é vedada pela Constituição, já foi abolida em 88, não há possibilidade mais de se fazer a ascensão ou transposição funcional como existia antes. Vamos lá para a tela, para a gente já começar a falar da promoção. Veja só, para a gente entender a promoção, é importante fazer aqui uma pirâmidezinha. E vamos pensar que essa pirâmide seja ali o cargo de delegado, delegado federal, delegado estadual, que seja, tá? Cargo de delegado. E esse cargo de delegado, em carreira, ele possui 3 classes, né? A segunda classe, ou segunda categoria, primeira classe, ou primeira categoria, e a chamada classe especial, tá? Então, quando o sujeito ingressa, né? Quando ele ingressa, tomou posse, vai entrar aqui na segunda classe. Quando ele passa da segunda classe para a primeira classe, há uma mudança de classe, obviamente, ele é promovido. Quando ele passa da primeira para a especial, também há outra promoção. Então, a promoção é isso, pessoal, é a passagem do servidor de um cargo de uma classe para outro cargo de uma classe superior, dentro da mesma carreira. Só ocorre em cargos escalonados em carreira. Pode ser por merecimento ou por antiguidade, porque a promoção, nós temos 2 formas de ser promovido. Ou por antiguidade, que é aquela que é só esperar o relógio passar, só esperar dar o prazo lá, o sujeito é promovido por antiguidade, pega lá qual é o mais antigo, né? Então, aquele mais antigo, naquele momento, vai ser promovido. É só esperar o tempo passar, uma hora ele vai ser o mais antigo, vai chegar a hora dele, o mais antigo ainda não promovido. E existe a promoção por merecimento. Essa depende de avaliações e tudo mais, tá? Então, 2 formas de promoção. Ou por merecimento, ou por antiguidade. E a promoção é uma forma de provimento. Por quê? O sujeito agora no caso do delegado, era segunda categoria, vai ocupar agora o cargo de delegado da primeira categoria, da primeira classe, tá bom? Exemplo que eu coloquei para vocês ali, ó. Delegado de segunda classe para delegado de primeira classe. Difere da ascensão. Ascensão era a passagem do último nível, era o pulo do gafanhoto, que não existe mais, né? Lembra que eu falei do pulo do gafanhoto? O sujeito passava, eram 2 pirâmides, né? Ele passava do último nível de uma carreira para o primeiro da outra. Isso aqui não é mais permitido pela Constituição de 88. E a progressão funcional era o quê? É a passagem, essa existe ainda, de um nível para outro nível dentro da mesma classe. Existem alguns cargos, deixa eu ver se eu desenho isso aqui, ó. Ver se eu consigo desenhar isso aqui. Existem alguns cargos que além vamos colocar aqui com pouca classe, tá? Além das classes, existiriam níveis. Vamos colocar que tem 3 classes. Mas dentro da primeira classe, existiria lá 3 níveis, por exemplo. Aí dentro da segunda classe, também mais 3 níveis. Normalmente é dado por letra, né? Por exemplo, A1, A2, né? Classe A, nível 1. Classe A, nível 2. Classe A, nível 3. Então, essa subida na vida aqui, mas ficando dentro da mesma classe, só mudando de nível, tá? Do A1 para o A2, do A2 para o A3, isso é chamado de progressão funcional. Então, a progressão funcional, ela só vai ocorrer naqueles cargos em carreira que existe dentro da classe níveis
nível 1, 2, 3, tá? Pode ser vários níveis aí dentro da classe. E ele vai subindo ali dentro da mesma classe, né? Mudando só de nível. Isso é uma progressão funcional, não é considerado uma promoção, tá bom? Só é promoção quando muda de classe. Se ele mudar de nível, mas nem todo cargo tem nível, tá? Por exemplo, delegado federal só tem lá as classes. Auditor fiscal, quando eu era auditor fiscal, não sei como é que está hoje a situação, mas eram níveis. Você tinha classe e nível. A1, A2, A3, A4, A5. Depois B1, B2, B3, tá? Você tinha as letras e números. Então você tinha classe e dentro da classe níveis. Tanto que você tinha a possibilidade de ser promovido, ou seja, quando não havia mudança de classe, como também ocorrer a progressão funcional quando você mudava de nível dentro da mesma classe, tá bom? Então a promoção não se confunde com a ascensão, que hoje não é permitida mais, que é pular do gafanhoto, o pulo do gafanhoto à ascensão. O cara pulava de uma pirâmide para outra, né? Constituição Federal vedou. Súmula vinculante 43 é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, o que o STF está dizendo é justamente esse pulo do gafanhoto aqui está proibido, tá bom? Por que pulo do gafanhoto, professor? O gafanhoto não pula alto, né? Às vezes sai de uma plantação e vou até a outra, então pulo do gafanhoto é um pulo alto, por isso aqui eu faço essa analogia aí para você guardar, beleza? Vamos lá agora no nosso próximo provimento derivado, que é a readaptação. É a investidura do servidor ativo em cargo e atribuições e responsabilidades compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental verificada em inspeção médica. Para a gente entender a readaptação, tenho que dar um exemplo para você. Imagine o seguinte, João é um servidor público e João está lá com tem atividade lá de oficial de justiça, vamos pensar assim. Como oficial de justiça, ele tem que ir ali, né? Desloca para ali, desloca para cá. Tem algumas atividades que realmente ficaria difícil se ele tivesse algum problema. Vamos pegar um outro caso, motorista, né? Mais fácil. O oficial de justiça pode ser que deu algum problema. Motorista. O sujeito é motorista, funcionário público, servidor público motorista. Então ele tem ali uma série de habilidades, né? Que ele de repente perdeu aquelas habilidades para dirigir. Ele agora não pode mais dirigir. Ele não pode mais dirigir. Mas ele ainda não é caso de aposentadoria por invalidez. Ou seja, ele ainda pode exercer um outro cargo. Ou porque ele teve uma questão mental ou uma questão física que ele não pode mais dirigir. Então ele vai ser readaptado para outro cargo, que seja compatível, lógico, com o seu nível de instrução, grau de instrução, compatível com os vencimentos, né, que ele recebe. Ele não vai receber aí. Até porque a Constituição foi alterada recentemente, pela emenda constitucional 103, dizendo que no caso de readaptação, o sujeito fica recebendo o cargo anterior, né? O cargo de origem, não o cargo para o qual ele foi readaptado. Então, readaptação é um sujeito que tem um problema físico-mental, que ele não pode mais exercer o cargo dele atual, e não é caso de aposentadoria por invalidez. Ou seja, vai ter que continuar no serviço público, mas vai ter que ser readaptado para um outro cargo, ok? Essa é a readaptação. Eu citei o artigo 13, parágrafo 37 da Constituição de 37, que diz o seguinte: o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição. Ou seja, enquanto permanecer nessa condição, ele vai ser readaptado para esse novo cargo, desde que possua habilitação e um nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, né? Se o cargo de destino, por exemplo, for nível superior e ele só tem nível médio, dele nível médio, não vai poder, né? Se o cargo dele de nível médio, ele não vai poder ser readaptado para um cargo de nível superior. Mantida a remuneração do cargo de origem. Isso aqui é importante, porque foi uma alteração recente, né? Então é importante a gente frisar aí. No caso da readaptação, o sujeito fica recebendo no cargo anterior, cargo de origem, e não o cargo novo. Entenderam a readaptação? Há uma limitação física ou mental, não é caso de aposentadoria por invalidez, porque se não pode exercer mais nenhum cargo, vai ser aposentado. Ele vai ser readaptado para um outro cargo que seja compatível com o seu grau de escolaridade e com a sua habilitação, tá? E mais um detalhe, recebe
a remuneração no cargo de origem e não ao cargo para o qual ele está indo. Então, essa é a segunda forma de provimento derivado que nós vamos ver agora a reversão. É o segundo re. Né? Eu falei para vocês que 4 formas de provimento derivado começam com re. Essa é a reversão. A reversão é sempre de um aposentado, é sempre de um sujeito que já estava aposentado. É o retorno do servidor aposentado ao serviço público. E pode ocorrer, pessoal, de 2 formas. Olha só, o caso mais comum é esse que eu vou falar agora para vocês. Vamos pensar que o sujeito se aposentou por invalidez. Não é mais comum, mais fácil você entender. Na verdade, não é tão comum essa reversão assim, na prática, mas dá para você entender de forma mais fácil. O sujeito foi aposentado por invalidez porque teve um problema cardíaco. Ele tem um problema cardíaco, realmente ele não consegue mais exercer aquela atribuição e nem outra no serviço público. Cardiopatia grave, né? Cardiologia é a especialidade. Cardiopatia gravíssima. Ele se aposenta por invalidez, né? Hoje essa aposentadoria, ela tem até outro nome, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, é o nome dela, atual. E ele não tem mais como trabalhar com nada. De repente, pessoal, a medicina evoluiu e ele conseguiu fazer um tratamento muito bom e esse tratamento colocou esse cara apto de novo a exercer a atividade que ele exercia antes. Então, ele vai ser revertido, vai ocorrer a reversão da aposentadoria dele. Então, reversão é do aposentado, é o servidor aposentado que passa a exercer uma atividade, ou seja, porque ele voltou a estar apto, no caso da aposentadoria por invalidez. Né? Logicamente que numa inspeção médica se detectou isso. A outra possibilidade é o cara que cansou de ficar aposentado e pede para voltar. Pelo amor de Deus, deixa eu voltar e tal. Mas esse tem um monte de condições, não pode ter mais de 5 anos de aposentado, ele tem que requerer, tem que ter vaga, ok? Essa é a segunda hipótese. Olha só, na primeira hipótese, então, quando a junta médica oficial declarar insubsistente, ou seja, não existe mais os motivos da aposentadoria por invalidez. É a reversão ex officio. Né? Essa é uma reversão ex officio, ou seja, de ofício a própria administração reverte, ele não pede. Agora, no interesse da administração, desde que atendidos os seguintes requisitos, o aposentado ele tenha solicitado a sua reversão, a aposentadoria dele tenha sido voluntária, ele se aposentou voluntariamente, não por invalidez, por exemplo, o aposentado era estável quando da atividade, muito provavelmente que era estável, né? Para ser estável bastaria ter cumprido o estágio probatório. A aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, ou seja, porque se o cara já se aposentou mais de 5 anos, a administração não tem interesse na sua reversão. E exista cargo vago. Então essa é a segunda forma de reversão. A primeira, a aposentadoria por invalidez, que houve ali uma melhora no quadro, ele não mais tem invalidez, então volta. Essa é de ofício. E a outra é a pedido, né? Quando ele pedido, desde que não tenha mais que 5 anos, tenha cargo vago, ele era estável no cargo. Essa aí, pessoal, digamos que eu já vi ocorrer essa segunda hipótese, mas assim, a mais lógica de você até entender é a primeira da invalidez, tá bom? Mas há 2 possibilidades. Reintegração. O que é a reintegração? Terceiro re aí. Reintegração é a volta dos que não foram, né? É o reingresso ou a reinvestidura do servidor estável, tem que ser estável, no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial ou administrativa, com o ressarcimento de todas as vantagens. Esse cara recebe uma bolada, pessoal. Veja só, reintegração. O sujeito foi demitido, entrou com ação judicial ou com recurso lá na via administrativa e conseguiu anular, conseguiu invalidar o seu ato de demissão. O que acontece? Ele regressa, ele retorna ao serviço público, com direito a todas as vantagens que ele deixou de receber desde o momento da sua demissão. Ele vem com uma bolada grande aí, porque, você imagina, o cara ficou 5, 6, 7 anos esperando ali o processo judicial dele, ou o processo administrativo de revisão. Então, ele tem direito a retornar e receber todas as vantagens que deveriam ter sido pagas desde o momento que ele foi demitido. Tá? E a recondução? A recondução ela pode ocorrer de 2 formas. O retorno do servidor estável ao cargo que antes ocupava, essa é a recondução. Pode ocorrer de 2 formas. Por ter sido inabilitado, ou seja, não aprovado em estágio probatório, nós vimos isso, relativo a outro cargo. Lembra, pessoal, quando eu falei para vocês que aquele sujeito que não
passou no estágio probatório, mas já era estável, o que acontece com ele? Ele tem direito de retornar ao cargo de origem, é a recondução. A outra possibilidade de recondução é quando há uma reintegração de outro servidor. Ou seja, o sujeito foi demitido, veja só, foi demitido, aí vem um sujeito B e passa a ocupar o sujeito A, João. João foi demitido. Manuel veio e ocupou o cargo de João, que estava vago. Depois João conseguiu anular a sua demissão. João retorna, tem preferência. E Manuel é que será reconduzido ao cargo anterior, se ele já era estável. Então é outra possibilidade da recondução quando decorrente de uma reintegração de um outro servidor. Tá bom? Olha só, o item 2. Ter sido desalojado do novo cargo em decorrência de reintegração do anterior ocupante. Né? João foi demitido, anulou a demissão dele, ele volta. Então, Manuel é que vai ter que ser reconduzido. Se Manuel já era servidor antes e já era estável, ok, pessoal? Porque se Manuel não era servidor antes, ingressou naquele cargo e aí ele está cifra, ele vai rodar, tá certo? A não ser que a administração arrume ali uma vaguinha para ele dentro do serviço público. Se não arrumar, ele não tem direito à recondução. Tem direito à recondução se ele já era servidor público estável antes de vir a ocupar o cargo que veio ocupar, né? Porque João foi demitido, tá bom? Olha só, se o cargo de origem estiver provido, no caso da recondução, ocupado, né? O servidor reconduzido será o quê? Aproveitado em outro ou fica em disponibilidade remunerada. Professor, o que é isso? Olha só, sujeito que foi reconduzido, ele vai ser reconduzido no momento naquele cargo dele que tiver vago, o cargo que ele já ocupava, ele era estável, ele volta para o cargo dele. Professor, mas o cargo dele está ocupado e agora? Ele vai ser aproveitado em outro cargo ou vai ficar em disponibilidade remunerada. O que é isso? Ele fica parado, não trabalha, não precisa trabalhar, em casa. Então é bom, professor. Não é porque ele vai receber proporcional à remuneração dele. Então não é um pagamento integral dos vencimentos, é proporcional ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço. Então não é interessante para ele ficar em disponibilidade remunerada, né? A disponibilidade remunerada é como se fosse uma inatividade temporária, tá? Ele está ali recebendo, sem trabalhar, até que se aguarde um aproveitamento no novo cargo. Mas nunca é o valor da remuneração, é proporcional ao tempo de serviço. Bom, o aproveitamento, que é o que a gente vai ver agora. O aproveitamento é o retorno do servidor estável que se encontrava em disponibilidade remunerada, ele estava ganhando sem trabalhar, né? Em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. O aproveitamento é obrigatório se houver cargo assemelhado vago, ou seja, um cargo compatível no vago, então vai ocorrer o aproveitamento. Mas o importante, para você entender o aproveitamento, antes nós temos que entender essa disponibilidade remunerada, tá bom? Olha só, disponibilidade remunerada. O que significa isso? O sujeito fica à disposição da administração pública. Ele não vai trabalhar, ele não vai estar cumprindo horas de trabalho, ele vai estar em casa, como se fosse uma aposentadoria, como se fosse na inatividade. Porém, ele vai receber proporcionalmente. Não é interessante para a administração pagar alguém sem trabalhar, e os caras não é nem aposentado, está recebendo sem trabalhar. E também não é interessante para ele receber um valor que não é o valor da remuneração dele. Então, qual que é a sequência lógica de quem está em disponibilidade remunerada? Ser aproveitado em outro cargo. Quando é que ocorre a disponibilidade remunerada? Vamos lá. A disponibilidade remunerada ocorre quando o cargo do sujeito ele é estável e o cargo dele foi extinto. Pessoal, lembra, um cargo público pode ser extinto. E ele era estável, ele vai ficar como? Disponibilidade remunerada. Ou então, quando o cargo dele é declarado desnecessário. Eu acho que é pior do que extinguir. Tá? Declarar desnecessário o cargo também gera essa situação de disponibilidade remunerada. Mas a disponibilidade remunerada é uma situação temporária que vai desaguar no aproveitamento, que este sim é uma forma de provimento de cargo público. Tá bom? Olha só, disponibilidade remunerada. A administração pública transfere para a inatividade remunerada servidor público estável cujo cargo venha a ser o quê? Extinto ou declarado desnecessário, ou então, pessoal, quando passa a ser ocupado por outro servidor em virtude de reintegração. Lembra?
No caso da reintegração, nós temos a situação de uma recondução. Se esta recondução não for possível porque o cargo anteriormente provido estava ocupado, ele é colocado em disponibilidade remunerada para na sequência, ocorrer o aproveitamento. Então, veja, quais são as formas de provimento derivado que nós já vimos? Promoção, reintegração, recondução, readaptação e reversão. E o aproveitamento agora, tá bom? Professor, existe ainda a transferência? A transferência era uma forma de provimento antes da Constituição de 88 permitida, que era a passagem do servidor de um cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso. O cara passava, por exemplo, do INSS para a Receita Federal, da Receita Federal para um outro quadro de pessoal diverso, tá? Isso era permitido. De órgão ou instituição do mesmo poder, do mesmo poder. Distingue-se da remoção, né, que é admitida e consiste no deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro. Remoção não se confunde com transferência. E remoção não é forma de provimento, muito cuidado, tá? Remoção, nós vamos ver daqui a pouco, é o deslocamento do servidor, com ou sem mudança de sede, ou seja, com ou sem mudança de domicílio, de município na qual ele está trabalhando. A remoção é dentro do mesmo quadro. Remoção dentro da Receita Federal, continua sendo servidor do quadro da Receita Federal. Remoção dentro do INSS, ele continua sendo servidor do INSS. Ele é removido só de uma agência para outra, de um setor para outro. A transferência, o sujeito saía de um quadro de pessoal e ia para outro quadro de pessoal, né, sem concurso público. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a transferência não é mais permitida, tá? Não é mais prevista como uma forma de provimento. Tá bom? Vamos agora ver a vacância. Vacância é o quê? Quando o cargo fica vago. Pessoal, se eu tivesse que resumir em 2 palavras, ou em uma pequena frase, vamos colocar assim, vacância é quando o cargo fica vago. O cargo pode ficar vago por várias formas. Pessoal, eu, sinceramente, vamos deixar a decoreba. Tem gente que até hoje acha que direito administrativo é decoreba e começa a decorar aquilo. Balançou a cabeça um pouco, já está esquecendo, porque decoreba você esquece. O cara que decora sem entender as coisas, não façam isso em concurso. Porque, veja, isso complica a sua vida, né? Porque a prova não é amanhã, você decora hoje, talvez você guarde até amanhã, até semana que vem. A prova vai lá na frente. Então, a decoreba acaba te jogando no mato, literalmente. Então, você tem que evitar decorebas, né? Vacância é quando o cargo fica vago. Aí o cara sai decorando lá, falecimento, exoneração. Pensa, cara, quando o cargo fica vago, quais são as possibilidades de um cargo ficar vago? Ah, o servidor lá morreu, olha, vagou o cargo. Ah, o servidor lá foi demitido, vagou o cargo. Ah, o servidor foi exonerado, vagou o cargo. O servidor aposentou-se, vagou, né? O servidor foi promovido, vagou, porque ele sai de um, vai para outro. Então, veja, não precisa de decorar, vamos entender, tá certo? Olha só, o que é a vacância? É o ato administrativo, ou o fato, né? Pode ser o fato também, através do qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função, enfim, o cargo fica vago. Ocorrerá nas seguintes hipóteses. Na exoneração, logo que ele for exonerado, ele sai do cargo, fica vago. Demissão, da mesma forma, né? É uma punição. A diferença... Pessoal, nós vamos ver aqui entre esses dois, viu? Demissão não é punição, não é pena disciplinar. Exoneração não é pena disciplinar. Demissão é pena disciplinar, ok? Mas os dois geram vacância. Os dois, o cara sai do cargo. A promoção também, né, vai gerar, porque na promoção o cara não sobe na vida, amigo. Quando ele sobe na vida, nas classes ali, ele deixa uma vaguinha aqui embaixo, não é isso? Vagam aqui, ó. O delegado que era a segunda categoria foi para a primeira, ele vagou, a segunda categoria ficou vaga aqui. A promoção, a readaptação. Ah, o sujeito que foi readaptado, realmente o motorista lá, abriu uma vaga de motorista, porque ele agora vai ocupar outro cargo. Sim. A aposentadoria, o sujeito que foi aposentado, abriu uma vaga. Posse em outro cargo inacumulável, lembra? O sujeito passou para outro cargo inacumulável, pediu vacância. É lógico que essa vaga, quem pediu a vacância torce para não ser ocupada, porque se caso ele precisar de ser reconduzido, né,
mas abre uma vaga. Posse, né? O sujeito toma posse e outro cargo inacumulável pede a vacância ali para essa situação. E o falecimento, né? Obviamente, é um fato triste, mas também vai gerar uma vacância, o cargo vai ficar vago. Há situações em que a vacância decorre do provimento em novo cargo pelo servidor. Por exemplo, na promoção há um provimento e uma vacância. Na readaptação há um provimento e uma vacância. A posse em outro cargo inacumulável. O sujeito tomou posse em outro cargo, né? Houve a nomeação, houve um provimento, e o cargo dele ficou vago, há uma vacância também, né? Nesses casos, ao mesmo tempo, há uma vacância e provimento. Isso cai bastante em prova. Cara, não vai para a decoreba, evita a decoreba. Os caras ficam criando aí frases, não sei o quê. Eu não sei, quando é uma coisa muito forte, você grava, bem, tal, sendo proveitoso, mas assim, aquele pessoal que vai para a decoreba pesada e fica ali na decoreba, se balançar a cabeça, esquece, isso complica, tá? Então, assim, tudo bem, usa umas frasezinhas padrões, não sei o quê, pouca coisa, porque decorar sem você entender, não vai não, realmente fica complicado. Olha, concurso público com muita matéria, com muita disciplina, você precisa de entender. Não adianta ficar decorando tudo, porque balançou a cabeça, esqueceu, tá? Eu procuro aqui fazer um direito administrativo mais lógico, menos decoreba, tá? Vamos lá. Exoneração não é penalidade. Mais uma vez aqui em mim. Exoneração não é pena. Não está previsto lá como punição disciplinar. A punição disciplinar vai ser a demissão, a suspensão, a advertência, que nós vamos estudar com mais calma, tá? A exoneração não é penalidade. A demissão é que é uma pena disciplinar, uma sanção. Professor, a exoneração de cargo efetivo pode acontecer em quais situações? Nós já falamos aqui nelas. Vamos repeti-las? E vamos daqui a pouco na tela para a gente guardar. Lembra que aquele cara que tomou posse no cargo, foi nomeado, tomou posse, mas não entrou em exercício no prazo de 15 dias? Será o quê? Exonerado. Muito cuidado que as bancas derrubam o candidato. A banca traz assim, pessoal, sujeito é nomeado, mas não toma posse. Será exonerado. Está errado. Se ele é nomeado e não toma posse, ele não virou servidor público. Não houve ali a investidura. É só quando ele toma posse, mas não entra em exercício, que ele é exonerado, tá bom? Se ele é nomeado, mas não toma posse, o ato de posse será tornado sem efeito. Outra situação que ele é exonerado no cargo efetivo, quando ele não é aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Vamos lá para a tela? Olha só, a exoneração, né, do servidor pode ser a pedido, ele pode pedir também para ser exonerado, né? Pode ser pedir. Ou de ofício. Será de ofício nas seguintes hipóteses. Não forem satisfeitas as condições do estágio probatório, resumindo, quando ele não foi aprovado no estágio probatório, ou, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício ali no prazo estabelecido. O prazo é este, 15 dias, né? Lógico que pode ser a pedido, né, pessoal? O sujeito pode não estar gostando do cargo, não quer fazer outra coisa, pede exoneração, né? Eu já pedi exoneração de um cargo. Pessoal, vou dar um exemplo aqui, aconteceu comigo. Eu era auditor de tributos estaduais de Minas Gerais. Ainda não tinha 2 anos, então não era estado. E assumi auditor fiscal da Receita Federal, que eu tinha passado, então pedi exoneração do cargo de auditor de tributos estaduais de Minas Gerais para assumir o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Então, exoneração a pedido também ela é possível. O sujeito, às vezes, vai para outro cargo, não é estável, não tem sentido de pedir vacância, né? Vamos lá. Vacância para exercer outro cargo inacumulável não caberia ali no meu caso, que não era estável. A exoneração do cargo em comissão pode ocorrer em 2 hipóteses, né? A juíza da autoridade competente, aquela que nomeou, a qualquer momento ela pode exonerar, determinar a exoneração de ofício, é um ato discricionário, a qualquer momento, né? Ad nutum, lembra? A exoneração do cargo em comissão é ad nutum, a qualquer momento o sujeito pode rodar. E pode ser também a pedido pelo próprio servidor. Então, tanto a exoneração de cargo efetivo como cargo em comissão pode se dar a pedido ou de ofício. Lembrar que no caso do efetivo, né, de ofício é quando o sujeito toma posse, mas não entra em exercício, e quando ele não é aprovado no estágio probatório. Essas 2 situações caem mais. Vamos lá adiante. Remoção. O que é remoção? Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício. Cuidado, a remoção pode ser a pedido ou de ofício.
Remoção, então, o servidor é deslocado no âmbito do mesmo quadro, não muda quadro, tá? Pode ser com mudança ou sem mudança de sede. Sujeito, pessoal, pode ser removido, por exemplo, de Maceió para Recife, de Maceió, né, do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, mudou a sede. Agora, ele pode ser removido dentro de Belo Horizonte, ele mudou só de delegacia, mudou só de setor. A remoção é dentro do mesmo cargo, o servidor desloca de um local para outro. Pode ocorrer com mudança de domicílio ou sem mudança de domicílio, sem mudança de sede, tá? Mudança de sede seria mudança de domicílio, de município, tá? A palavra-chave aí é município, tá? Mudança de sede, local ali onde ele está lotado, tá? Remoção, ela pode ser de ofício, no interesse da administração pública. A remoção pode ser a pedido, a critério da administração pública também, e ela pode ser a pedido sem, independentemente do interesse da administração, nessas três hipóteses que nós vamos falar agora. Para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, também servidor público civil, militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal, quando foi deslocado no interesse da administração. Vou explicar isso aqui. Vamos lá, um casal de servidores, tá? Os dois são casados, os dois são servidores, e um deles foi removido de ofício para ocupar um cargo lá em Brasília, por exemplo. Os caras estão morando em Belo Horizonte, os dois, né? Marido e mulher, morando em Belo Horizonte, o casal, e ele é removido para Brasília para ocupar um cargo em comissão, no interesse da administração. A esposa pode pedir a remoção para acompanhamento de cônjuge ou de companheiro, tá bom? Outra situação, por motivo de saúde, o servidor, ou o cônjuge, ou o companheiro, ou um dependente dele, que vive às suas expensas, não pode mais ficar naquele local. E aí ele vai ter que provar, olha, tem que fazer um tratamento, esse tratamento só é realizado em determinado local, então ele pede remoção por motivo de saúde, seja dele, seja do cônjuge, seja do companheiro, seja do dependente, para outro local. Já aconteceu um caso que eu presenciei, inclusive na época eu trabalhava na Receita Federal Foz do Iguaçu. Realmente, Foz do Iguaçu é um local de temperaturas extremas. Uma hora é muito frio, outra hora é muito quente. E tinha uma servidora, trabalhava lá do meu lado. O filho dela não se adaptou de forma nenhuma em Foz do Iguaçu, ficava com alergia, não sei o que. Aí teve vários médicos deram atestado, ele teve que fazer uma inspeção junta médica analisou. E aí realmente chegaram à conclusão que ele não conseguia ficar em Foz do Iguaçu. Não tinha condição. A menina devia ter uns 3, 4 anos, não lembro mais a idade. E ela conseguiu a remoção, né? O filho tinha que ir para outro local e tal. Conseguiu a remoção. Então, às vezes acontece esse tipo de remoção. Não é muito comum, tá bom? Não é muito comum esse tipo de remoção, porque tem que ser demonstrado. É porque às vezes a pessoa não consegue ficar naquela cidade e outra, será que não vai ter o mesmo problema? Né? Às vezes a pessoa quer ir para tal cidade e acaba ali, eu não vou falar que foi o caso dela foi um caso sério e tal. Às vezes ela usa daquilo para se mover, né, por uma questão de saúde, porque já tinha aquela doença e às vezes, independentemente do local onde ficasse, poderia se cuidar, mas tem que ser comprovado, okay? Tem que ser devidamente comprovado a necessidade de ir para outro local, de se tratar, seja o cônjuge, seja o próprio servidor, seja um dependente, tá? Então você vai ver uma série de, às vezes, ações judiciais que a pessoa discute esse direito, mas é um direito previsto na lei, mas ele tem que ser devidamente comprovado, ou seja, há um motivo de saúde de fato que leve à necessidade daquela remoção, tá? E outra situação, que eu acho a mais democrática, né, é o processo seletivo, a remoção com processos seletivos, ou seja, com concurso de remoção, né, onde é dado o direito para todos concorrerem, né? Aí tem a concurso de remoção. Pessoal, quando você passa o concurso, você quer ser logo nomeado, aí você se preocupa com a cidade que eu mesmo saí de Belo Horizonte e fui para Foz do Iguaçu. Aí minha segunda preocupação foi remoção, voltar para Belo Horizonte. Então a segunda preocupação aí, depois que você passa, é aprovado e é lotado em um local mais distante, né, da sua família, um local que você não quer ficar, às vezes se adapta, né? Eu mesmo vim para Maceió, Alagoas e fiquei, me adaptei, estou aqui já há um tempo e não quero voltar para outro local. Então, às vezes acontece, você ir e se adapta e quer ficar. Às vezes acontece você querer voltar, então vai usar a remoção e dentro da remoção existe o concurso de remoção, né, que é previsto aí na Lei 8.112 nesse item C, tá bom? Vamos lá para a redistribuição. O que é a redistribuição? Redistribuição é o deslocamento de cargo, não é mais do servidor, é de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago. A redistribuição pode se dar
tanto para cargo ocupado ou vago, aí o servidor, se for ocupado, ele vai junto, tá? Normalmente, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central CIPEC, né? Do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Interesse, tem que ter interesse da administração para ter uma redistribuição de cargos. Redistribuição é de cargo. Remoção é o deslocamento do servidor. Isso aqui é pegadinha de concurso que cai muito, você não vai cair nisso. Remoção, deslocamento do servidor. Redistribuição, deslocamento do cargo de provimento efetivo. Pode ser o... Rapaz, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu gosto de falar isso, cara. Gosto de falar isso, porque o sujeito, às vezes, vai lembrar na hora da prova desse exemplo. Imagina o seguinte, cadeiras, tá? Essas cadeiras estão ali ocupadas. Como é que é a redistribuição? A mudança vai tudo, vai a cadeira, vai o servidor, na redistribuição vai tudo. Na remoção, só sai o servidor, a cadeirinha fica paradinha ali. Dá um deslocamento só do servidor, é a remoção. Na redistribuição, vai a cadeira, imagina, a mudança indo cadeira, né? O carro de mudança levando cadeira, servidor, e aí a redistribuição, tá bom? Olha só, interesse da administração, equivalência de vencimentos, né? Tem que ter observação disso, manutenção da essência das atribuições do cargo, o cara continua fazendo a mesma coisa, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade, mesmo nível de escolaridade tem que existir, especialidade e habilitação. A redistribuição ocorre ex officio, ela ocorrerá ex officio, nunca pedido, para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui de uma redistribuição que ocorreu na época, o pessoal criticou muito e tal. A Sunab, o cara mais novo aí não vai lembrar. Sunab foi lá da época do plano cruzado, que existiam os fiscais que controlavam os preços ali. A Sunab foi extinta. O que aconteceu? Houve uma redistribuição lá para alguns, né? Para outros órgãos. Então, alguns entraram na justiça e conseguiram, inclusive, virar auditor fiscal, viu? Virar auditor fiscal. Mas houve a redistribuição desses cargos da Sunab para outros órgãos, tá bom? Então, a redistribuição é quando o órgão é extinto, ou quando às vezes há um remanejamento de pessoal daqui para ali. Então, cai o cargo, é deslocado, o servidor que está ocupado vai junto. Lembra naquele caminhão de mudança, levando a cadeira e o servidor junto. Vamos agora para a substituição. Substituição, os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial, então guarda. Quando o cara ocupa um cargo em comissão, ou a função de confiança, ou cargo de natureza especial, eles terão que ter os substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Pessoal, vou explicar isso aqui. Imagina, o serviço público não pode parar. Então, você tem lá, o cara ocupa um cargo em comissão, chefia, assessoramento, direção, ou função de confiança também, chefia, assessoramento, direção, ou um cargo de natureza especial, que é um cargo aí alto. Ele precisa ter um substituto quando ele sai de férias, quando ele sai de licença. Então, todos esses cargos em comissão, função de confiança, cargo de natureza especial, tem que ter um substituto. Esse substituto, às vezes, já está indicado, né? Tem lá o chefe daquele setor, é fulano, e o substituto é cicrano. Já saiu a nomeação ali, que quando um sai de férias, o outro assume. Quando um sai de licença, o outro assume. Né? O princípio dá o quê? Da continuidade do serviço público. Né? Olha só, o substituto assumirá automaticamente, né, e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e o de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo. Às vezes o cara foi exonerado, houve a vacância, quem assume o substituto, né? Hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período, né? Porque ele vai ocupar 2 cargos de comissão, um na condição de interino, não é isso? O substituto, olha aqui, ele tem que receber, né? Fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos de afastamento ou impedimento legais, só que é só quando eles forem superiores a 30 dias, tá? Consecutivos. Paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Pessoal, a Lei 8.112 diz que só será pago ao substituto, né? O substituto,
O sujeito saiu de licença, afastamento, só será pago para substituições acima de 30 dias. Tem jurisprudência, tem algum entendimento, às vezes, não, tem que pagar com menos dias também, porque o sujeito está trabalhando de graça. Mas na lei, se você faz a leitura da lei, inclusive prefeito de prova, você vai seguir o que está na norma. Só vai receber retribuição quando o afastamento do titular for mais do que 30 dias, ok? Vamos seguir a lei. Vamos agora para as questões para a gente fechar essa videoaula. Olha só, pessoal, primeira questão. Servidor aposentado por invalidez, poderá retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do servidor. Certíssima. Canetinha aqui. Certíssima. Lembra, pessoal, a reversão? A reversão vai se dar quando tem um aposentado por invalidez, uma das hipóteses, né? E há uma cura desse sujeito, ou seja, a sua invalidez já não mais existe. Então vai ocorrer a reversão do servidor. É uma forma de provimento derivado. Vamos lá para a próxima. Demissão, promoção ou morte de servidor público são situações que geram vacância do cargo público, certo, né? O cara foi demitido, o cargo ficou vago. Promoção também, guardem isso, a promoção também vai gerar vacância. O sujeito estava aqui, subiu na vida, vai gerar uma vaguinha aqui, é isso, vai vagar aqui. E a morte, né? Obviamente, o servidor também vai abrir uma vaga corretíssima. Não vou nem chamar você aqui, vacância quando o cargo fica vago, lembrar disso. A remoção é uma forma de provimento de cargo público? Errado. Remoção não é forma de provimento. Muito cuidado, pegadinha bastante batida em prova. Remoção não é forma de provimento. Remoção é só o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro, tá? Diferentemente, nós vimos as formas de provimento quais são? Nomeação, que é o provimento originário, e os derivados, os 4 R's, né? Readaptação, reversão, recondução, reintegração, o aproveitamento e a promoção, tá bom? Vamos lá para a gente fechar. A remoção do servidor implica necessariamente em deslocamento para outra sede? Errado, porque a remoção pode ser com ou sem deslocamento de sede. Não vou nem chamar você aqui, já fizemos isso, já falamos isso lá atrás. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental. Readaptação, o cara vai ser readaptado, lembra disso? Vai ser readaptado. Verificada em inspeção médica, advinda após a sua posse em cargo público. Certíssima. Essa eu vou chamar aqui, porque eu não quero que você decore, você guarde. Readaptação, entenda. O sujeito não pode mais exercer um determinado cargo. E não é caso de aposentadoria por invalidez, porque ele teve um problema físico, um problema mental, tem que ser readaptado para outro cargo. É uma forma de provimento, é uma forma também de vacância, porque quando ele ocorrer a readaptação, vai abrir uma vaga ao cargo que ele estava ocupando antes. Última questão. No provimento por reintegração do servidor, no provimento por reintegração, o servidor, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, retorna ao cargo anteriormente ocupado com o ressarcimento de todas as vantagens. Reintegração é isso, é quando há uma invalidação, quando há anulação da sua demissão, ele retorna, com todas as vantagens. Reintegração, certíssima, pessoal. Reintegração não vai confundir. Há uma anulação, é a volta dos que não foram, a anulação da demissão. O cara foi demitido, conseguiu anular sua demissão, ele retorna. E se alguém estiver no lugar dele, vai ser reconduzido o sujeito que está no lugar dele, se ele já é estável. É isso? Pessoal, vamos parar por aqui. Próxima videoaula daremos sequência a esse ponto relevante, para quem vai fazer prova aí na área federal, normalmente tem lá a Lei 8.112. Tá? Pessoal, abraço. Fique com Deus.